Então, boa noite, sejam bem-vindos, né, a, a este encontro com o tutor, então, da unidade curricular, realizar avaliação e medidas de controle de riscos físicos, químicos e biológicos. Então, aqui tem algumas orientações gerais, né, que vocês também já devem saber também, né, que todos os momentos a gente acaba falando dessas orientações aqui. Então, nesse encontro com o tutor, a gente vai tratar sobre as principais dúvidas do projeto Integrador 1, tá? Então, vamos falar sobre a escolha da empresa, o que vocês devem avaliar, então, nesse projeto Integrador 1, tá? Então, vamos falar basicamente sobre isso, tá? Então, eu sou a tutora Cristiele, eu possuo graduação em Engenharia de Alimentos, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e docência para ensino técnico. Atualmente eu estou fazendo, então, uma pós-graduação em Higiene Ocupacional e aqui no Senac eu estou aproximadamente 4 anos já, né? Pouquinho para completar 4 anos. E eu sou tutora somente do curso técnico de segurança do trabalho, né? Então, eu atuo basicamente só no curso do TST aqui no Senac. Então, o que é o projeto integrador, né? Então, o que precisa ser feito nesse projeto, né? Então, o projeto, então, consiste em realizar uma série de realizar observações, né? Identificar e avaliar os fatores de risco e propor medidas de controle para cada fator de risco que vocês identificarem. E é bem importante, assim, a escolha da empresa, tá? Por que é importante, né? Porque essa empresa escolhida, ela vai acompanhar vocês no PI 2, no 3 e no 4, tá? Então, assim, a gente sempre fala, né? Ai, escolha uma empresa mais completa, uma empresa que tenha mais fatores de risco, né? Porque se você escolhe uma empresa muito simples, né? Com poucos fatores de risco, depois fica mais difícil de você desenvolver o PI 2, 3 e 4, tá? Então, por isso que a empresa precisa ser mais completa, tá? Então, uma empresa maior, uma indústria, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa escolha, tá? E aqui, então, pedir para vocês preencherem. Aqui, ó, faltam mais 3 ainda que não preencheram. Não sei quem entrou agora por último. Eu coloquei uma enquete, tá? Se vocês clicarem, então, ao lado da mãozinha, que você pode levantar a mão, tem uma enquete, tá? Você já escolheu a empresa tema do PI? Queria saber. A minha enquete está bugada. Não, será que não é porque você já respondeu, Hudson? Se tu respondeu uma vez, eu acho que pode, não sei se aparece novamente ou não, mas pode ser que aconteceu algum problema também, né? Mas até então, a maioria já escolheu o tema da sua empresa, já escolheu a empresa, então é bem bacana isso. Somente uma pessoa que não escolheu, legal. Que ao menos já tem uma ideia, né, do que vai fazer. E agora eu explicando o passo a passo também fica um pouquinho mais claro, né? Se você já tem a empresa, né, de você visualizar aquilo que eu vou falar aqui lá dentro da empresa. Ah, mesmo assim aparece, Roseli, pois é, de repente é alguma coisa aí, Hudson, agora para mim diz que somente 3, estamos em 12, 9, 10, 11, 12. Tem 9 que responderam e 4 que não responderam, mas é que entrou alguém agora, então. Mas enfim, o que dá para entender realmente é que a maioria já escolheu a empresa tema do projeto. E isso é bem bacana, né? Porque vocês já estão na segunda unidade curricular, né? Então, desse módulo. Então, é importante que realmente vocês já tenham escolhido, né? Porque a gente não pode deixar para a última hora, senão depois acaba não dando tempo de desenvolver tudo, né? De fazer todo o projeto e tal. Fica mais tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro passo do PI, né? Então, o que vocês precisam desenvolver nesse primeiro passo, tá? Boa noite para quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Então, faça contato com a empresa escolhida e procure obter as seguintes informações básicas ou descreva conforme a empresa fictícia criada. Tá? Então, assim, o que é importante também frisar? Que a empresa, ela não precisa ser uma empresa real, né? Ela pode ser uma empresa fictícia, tá? Então, assim, ó, muitas vezes você não tem acesso a nenhuma empresa, né?
Ou às vezes, que eu vê muito também, é que às vezes na empresa que vocês trabalham, o chefe de vocês ele acaba não liberando para utilizar o nome da empresa, sabe? Então, o que às vezes eles até esses dias um aluno me mandou um fale com o tutor lá, me perguntando se poderia utilizar essa empresa real, só que colocar um nome fictício. Eu falei, claro, não tem problema nenhum, né? Daí, então, o aluno, né, consegue ter o acesso à empresa, mas não vai estar expondo o nome da empresa, né? Porque vai ter um nome fictício. E também, não, eles acham que é expor, mas assim, somente o tutor que vai avaliar aquele PI, sabe? Não tem nada de. Eu não vejo também como uma exposição, sabe? Mas muitas empresas não, às vezes ficam meio com receio de mostrar os dados, enfim, né? E daí acaba que não libera, né? Mas dá para trocar o nome e fica bem tranquilo, tá? Com relação a isso. Não sei se alguém aqui aconteceu a mesma coisa. Se quiser falar aqui no chat também, podem interagir, tá, pessoal? Se de repente aconteceu a mesma coisa aí com vocês, que a empresa não deixou colocar o nome, né? Ah, e também outra coisa, se quiser colocar aqui no chat para nós conversar um pouquinho, qual a escolha de vocês da empresa? Qual a empresa escolhida? Puderem colocar aqui no chat para mim também? Só um minutinho. Ixi, ninguém quer colocar o nome aqui? Coloquem o nome aqui, pessoal, da empresa que vocês escolheram. De que segmento, se é alimento, se é construção civil, que é a empresa. Não precisa colocar nome, nada, só no que ela produz, de repente. Coleta domiciliar, Fernando Serviços. E que serviços que é, Hudson? Modas, confecção. Ah, legal. Tem alguns segmentos mesmo, bacana. Parei na empresa em que presta serviço supermercado atacadista. Ah, legal. Assistência predial e segurança. A Anne já terminou o PI. Ah, legal. Já está adiantada, então, Anne. Bacana, pessoal. Mas é isso aí, esse é o caminho. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa inserir aqui, né? Nós precisamos, então, colocar a área de atuação da empresa, tá? Então, se é comércio, indústria ou serviços, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Sophie Supermercados, que ela colocou lá, seria uma empresa do ramo de comércio, né? Seria um supermercado, seria um ramo de comércio, né? Já vamos ver outro exemplo aqui que a gente colocou. Aqui, Fernandes Serviços, que o Hudson colocou, já como o nome já disse, seria na área de prestação de serviços mesmo, né? Aqui ninguém colocou uma indústria, por exemplo, uma indústria de alimentos, uma indústria automotiva, né? Pensando numa estética automotiva. Ah, legal também. Tem que ver se você consegue levantar, acho que até consegue, né, levantar uma quantidade de riscos, né? Porque aquilo que eu falei, né, a ideia é que tem bastante riscos físicos, químicos, né? Então tem que ver como que é todo esse processo, tá? E depois, quero saber se a empresa tiver. Ai, sim. Depois eu vou explicar um pouquinho, Roseli. Nós vamos chegar nessa parte também. Pode ficar tranquila, tá? Que tem bastante coisa, ruído, químico. Ai, bacana. Então tá, Altemir. Isso que é importante que tenha bastante fatores de risco, né? Para que depois no PI2 lá, que tu vai ter que verificar qual equipamento que mede o ruído, que avalia o ruído. Daí você tem, né? Se você não tiver nenhum risco físico, daí você já não vai conseguir fazer essa etapa que é lá no PI2. Por isso que a gente sempre fala, né? Para indicar vários fatores de risco físico e químico. Eu acho que não, Daniel. Eu acho que é só contigo. Se algum colega puder responder aqui para o Daniel, que eu acredito que seja só com ele. Se tiver algum outro problema aqui com o meu áudio, vocês me avisem, tá? Escolhi a parte elétrica. Isso, daí ele de repente sai e entra novamente e já dá certinho.
Tá, vamos lá, então. Segmento de atuação da empresa, o que ela faz, qual é o produto fabricado ou comercializado, qual é o serviço prestado, tá? Então, aqui a gente precisa verificar também qual que é o produto que ela fabrica, né? O que ela, qual que é o serviço que ela presta, né? Então, segmento de atuação. No caso, supermercado, colocaria supermercados aqui, né? E depois, setores da empresa e atividades realizadas em cada setor. Daí tem que identificar todos os setores que compõem a empresa e as suas atividades, tá? Depois eu vou abrir também o modelinho no Excel para ficar um pouquinho mais claro, né? Que a gente fica falando e aqui parece mais, não fica tão claro, né? Em que parte que eu preciso colocar determinado item, né? Então, depois eu abro lá o projeto que vai ficar um pouco mais claro. Número de funcionários em cada setor e quantidade por setor e total. Então, sempre colocar bastante funcionários, né? Considerando que seja uma empresa grande, né? Não uma empresa pequena. Que também a gente acaba, depois lá no PI4 também isso influencia essa quantidade de trabalhadores por setor, né? Então, já sugiro que coloque mais trabalhadores, né? Não coloque um ou dois, coloque mais 10, 20, 100, sabe? Coloque mais funcionários. Claro, dependendo da empresa, não faz tanto sentido, né? Mas, por exemplo, supermercado lá, já pode colocar mais funcionários, né? 100, 150, até mais que isso, né? Pensando num grande supermercado, tá? Então, vamos lá. Isso que eu já falei aqui também, né? Projeto integrador, a empresa escolhida pode ser real ou a empresa pode ser fictícia, tá? E daí, aquilo que eu já comentei, tá? Tava falhando, acho que eu coloquei a mão. Tá tendo cortes? Espera aí, deixa eu. Eu acabei desligando, fechando a minha câmera. Deixa eu tentar desligar meu ar aqui, só um pouquinho. Tente melhor. Depois tu me fala, Anne, se melhorou. Eu desliguei aqui, pode ser que dê uma falhada, tá? Ah, então tá. Dá uma observadinha aí. Tá, como eu estava falando, então, vocês podem escolher empresa real ou empresa fictícia, né? Então, vocês que vão escolher. A gente não restringe, né? Ai, tem que ser real, né? Tem que ser fictícia, tá? Ai, que bom, Daniel. Que bom que deu certo. E daí aqui temos vários exemplos, tá? Exemplos da empresa para o PI, mas eu vejo que, como eu coloquei aqui na enquete, a maioria já escolheu, tem um que não escolheu ainda, né? Então, o que a gente sempre sugere na indústria alimentícia, montagem de máquinas, serviços de manutenção, construção civil, serviços de limpeza, serviços de energia, estaleiros, serviços de transporte, supermercados, mineração, serviços de telecomunicação, oficinas mecânicas, manuseio de materiais, serviços de saúde. Então, tem várias empresas que vocês podem escolher. O que a gente sempre fala para evitar, sabe? Por exemplo, um escritório da advocacia. Até eu vi que alguém colocou antes que vai fazer sobre. Vou procurar aqui quem que foi. Então, eu ia dar uma sugestão também. Aqui, ó. Jaque Modas e Confecções. Foi o Daniel. O que eu sugiro para ti, Daniel? Que você não faça simplesmente o teu PI sobre uma loja que venda confecções. Não, de repente você já pensa numa fábrica, tá? Numa fábrica que produz. Ah, então tá, Daniel, isso mesmo que eu ia te falar. Pensa numa fábrica que produz essas confecções, que produz roupas, tá? Porque daí tu vai conseguir identificar vários fatores de risco dentro da tua fábrica, tá? Porque somente loja, pensem comigo, né? Agora vocês já sabem os fatores de risco. Quais fatores de risco que eu vou encontrar nessa loja? Uma lojinha simples, 2, 3 funcionários, né? Ergonômico, provavelmente, e algum risco de acidente, né? Então, ai, que bom. Legal, Daniel. Acho que vai ficar bem bom o teu PI. E daí não faz sentido, né? Porque vai ficar muito simples o teu PI, daí lá no PI 2, aquilo que eu já falei, né? Vai ficar bem complicado de vocês desenvolverem esse projeto, porque ela está muito simples, né? Tá muito poucos riscos, né? Então não fica legal, tá?
E daí que mais que eu, às vezes também restaurantes muito pequenos também, né? Às vezes quando o aluno até fala em restaurante, eu já penso então, faz uma cozinha industrial, sabe? Que tem ruído, que tem mais equipamentos dentro dessa cozinha, que de repente tem um setor de manutenção também, que atenda, que daí tu consegue encontrar mais fatores de risco lá dentro, sabe? Então, assim, dá uma incrementada, né? Porque às vezes depende se é muito simples essa empresa, a gente consegue dar uma incrementadinha nela, colocar mais setores e ela acaba ficando mais robusta e você consegue desenvolver bem esse teu projeto, tá? Então é bem importante que vocês se atentem a isso, tá bom? E eu vi que nem o. Agora quem quer? Deixa eu vou rodar aqui para ver aqui. Aqui, o Altamir. Até eu achei antes que tu tinha colocado uma estética, né? Estética normal. Mas como tu colocou automotiva, de repente até tu consiga. Que nem tu falou, né? Que tu tem mais fatores de risco, mas de repente uma estética mesmo, assim, pra, assim, voltada para procedimentos estéticos mesmo, né? Esse de repente não tenha tantos fatores de risco, então já seria um pouquinho mais complicado para você desenvolver o teu projeto, tá? O PGR é Programa de Gerenciamento de Riscos, que daí lá no PGR que tem todos esses riscos aqui que vocês vão desenvolver aqui nesse projeto, tá? O que a NR1 é que a NR1 que trata do PGR, né? Que todas as empresas precisam ter o PGR e tal, né? Que é esse gerenciamento dos riscos, né? Que é esse é bem parecido com o que vocês vão fazer aqui, né? Só lá na empresa, a empresa tem que desenvolver o PGR, tá? Vocês vão ver os programas mesmo, vocês vão ver mais lá para frente no curso, vocês vão ver bem certinho o que é e tal, exemplos, daí vai ficar um pouquinho mais claro. Então, vamos lá. Qual que é o segundo passo do projeto integrador, tá? Após coletar essas informações básicas, então verificar se a empresa escolhida possui uma política de saúde, segurança e trabalho, tá? Então nós precisamos verificar se a empresa possui ou não, tá? Se, claro, isso se for uma empresa real, tá? E daí se ela possui, então, uma empresa, se ela possui a política, né? Quem perguntou antes. Agora, deixa eu olhar aqui quem que. Aqui é a Roseli. Então, aqui, Roseli, se ela possui uma política de saúde, segurança e trabalho, você vai fazer uma análise crítica da mesma, destacando os seus pontos principais, tá? Se ela possui, você vai vir aqui, você vai seguir essa etapa aqui, tá? Se ela não possui uma política de saúde, segurança e trabalho, você vai vir para cá. Ó, caso ela não possua uma política, elabore uma de acordo com a metodologia estudada, tá? Então, você vai fazer uma análise crítica, se tiver a política, e se não tiver, você vai elaborar uma, tá? Então, são essas duas opções que nós temos, tá? E agora eu vou explicar um pouquinho o que seria a análise crítica, que de repente seria essa a tua maior dúvida, né? Esse PDF não, Daniel, mas depois eu posso inserir lá na gravação junto para vocês, tá? Posso inserir as lâminas para vocês. Ah, ou também, Daniel, o que tu pode fazer? Tem na parte superior da página, você consegue fazer o download, tá? Tu clica numa setinha, isso mesmo, Zuleide. Tu clica na setinha que tem logo, não sei se acho que é a setinha, é que para mim aparece mais alguns comandos aqui, porque como eu sou moderadora, né? Mas é uma setinha assim, se você clicar em cima, ele já aparece. Isso, do lado superior direito. Ah, obrigada, Zuleide, pela ajuda. Que você está visualizando, que ele visualiza também, né? Fica mais fácil. É só você fazer o download, que fica bem prático daí, tá? Então, vamos lá. Depois, então, aqui a política. O que é o conceito da política? Lembra que vocês desenvolveram a política de saúde e segurança do trabalho lá para a empresa, para o restaurante Bom Sabor. Vocês lembram disso? Lá na UC1, atividade 3. Tá? Então, é basicamente a mesma coisa que vocês fizeram lá, vocês vão fazer aqui
voltado para a empresa que vocês escolheram, tá? E também, ó, que ela é um documento normativo, que ela estabelece uma linha de conduta a ser observada pelas pessoas e pelos setores da empresa, envolvendo todos os níveis da organização e garantindo que suas orientações sejam coerentes com as características, processos produtivos e objetivos da empresa, tá? Então, tem vários itens aqui, então, que ela tá contemplando, né? E o que ó, lembre-se que a política, então, o que ela estabelece, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, o Hudson tá colocando aqui também mais alguma dica para colega. Legal. Obrigada, Hudson. Estabelece normas e práticas para proteger os seus funcionários, deve ser coerente com a legislação e deve ser compreendida e comunicada à organização. Então, tem mais alguns pontos aqui que a gente precisa lembrar para desenvolver essa política, tá? Aqui eu tenho um exemplo que fica mais prático, né? Vocês conseguem visualizar, tá? Então, esse exemplo de política que vocês precisam elaborar, ele precisa estar conforme, então, a ISO 45001, tá? Precisa conter todos esses pontos aqui, tá? Na estrutura da política de vocês. E aqui fica bacana, por exemplo, ó, o primeiro item aqui, ó. Incluir o compromisso de proporcionar condições seguras e saudáveis de trabalho, tá? Visando a prevenção de doenças e acidentes de trabalho. Então, vocês estão vendo que está pintadinho de vermelho, né? O item que corresponde a esse ponto aqui é esse aqui, ó, tá vendo? A empresa tal, tá pintadinho de vermelho aqui. Aqui, então, eu contemplei esse primeiro tópico aqui, tá? Então, tá ok. Agora, qual que é o segundo tópico? O segundo tópico tá aqui, ó. Fornecer estrutura para o estabelecimento de objetivos. Então, o que eu coloquei? Para isso, fornece todo o suporte necessário para atendimento dos seus objetivos. Então, aqui eu desenvolvi esse ponto aqui, tá? Depois, esse ponto azul aqui, ó. Incluir o compromisso de envolvimento e participação dos trabalhadores e seus representantes. Tá aqui, ó. Contamos ainda com a dedicação, conscientização e participação de nossos colaboradores, terceiros, visitantes e público. Então, aqui eu estou desenvolvendo essa parte aqui, esse tópico, tá? Depois é o verdinho, ó. Incluir o compromisso de cumprir requisitos legais e outros. Ó, então, o que é o exemplo aqui? Além do cumprimento dos princípios de segurança do trabalho e dos requisitos legais vigentes. Então, aqui eu abordei esse ponto aqui, tá? E depois, incluir o compromisso de eliminar perigos e riscos. Ó, buscando a eliminação dos perigos e riscos. Aqui eu abordei a parte laranja. E, por último, incluir o compromisso de melhoria contínua do sistema de gestão. Então, aqui, bem como a melhoria contínua do sistema de gestão da saúde e segurança, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, de uma política que ela está abordando todos os pontos, né, que a ISO 45001 sugere, tá? Então, essa aqui é uma política que está completa. Claro, daí pode colocar mais, deixar ela mais robusta, colocar mais informações também, isso é com vocês, tá? O importante é que, no mínimo, tenha essa estrutura aqui, tá? Colocou 10 funcionários. De repente coloca mais alguns, Maria José, tipo assim, não tem número certo de funcionários, sabe? Isso vocês que vão colocar. Eu sempre sugiro, assim, que coloque às vezes mais, para dizer que é uma empresa um pouco maior, enfim, mas não tem número, não tem certo e errado, sabe, Maria? Você vê o que você achar melhor, sabe? Não tem, assim, um número específico, tá? Voltei. Tomei uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Daqui, ó, tem outro exemplo de uma política, tá? Que aqui já é um pouquinho maior, ó. A empresa X. É sempre importante vocês iniciarem a política com o nome da empresa, tá? Aqui no final, ó. Prestadores de serviço da empresa tal, tal.
tá? Então é importante que coloque o nome, né? Por exemplo, aqui era uma empresa, falava que é negócio, cirurgia, mineração, então que falava do segmento também, né? Então aqui também vai depender de acordo com a empresa que vocês escolherem, tá? E aqui também estamos comprometidos a. Daqui também tem os 6 pontos que a gente falou antes, né? Que é esses 6 pontos aqui, ó, tá vendo? Eles estão desenvolvidos aqui nessa parte, ó, tá? Então aqui tem mais um exemplo. Assim como lá na unidade curricular 1, também a gente tem exemplos lá no conteúdo de política também, tá? Aqui, ó. Aqui tem um exemplo de uma análise crítica, tá? Aqui, esse exemplo aqui que nós temos lá na unidade curricular 1, lá no conteúdo. Não sei se vocês já visualizaram lá, mas é esse exemplo aqui que nós temos lá, tá? E aqui é uma análise crítica, tá? Que foi feito, ó. Por exemplo, digamos que na minha empresa eu tinha essa política aqui e eu precisei somente fazer essa análise crítica, tá? Então, o que eu coloquei? Que ela demonstra um compromisso com os requisitos mínimos, né? Porque todos eles foram abordados aqui, né? Fornece também uma estrutura, tá? Aqui vocês vão colocar de uma forma bem simples, assim, qual que é a conclusão que vocês conseguiram chegar com essa análise crítica? Se está realmente seguindo os critérios mínimos estabelecidos pela ISO 45001, de repente não tá seguindo esses requisitos aqui, tá? Então, vocês podem dar uma olhada nesses requisitos, vai um por um, ó, esse aqui tá faltando, esse aqui tá ok, sabe? Então, dá uma olhada na política e faz essa análise e descreve ao lado, tá? Mas ficou tranquilo, a Zuleide, né? Ficou mais claro agora? Alguma dúvida nessa parte da política? Tranquilo, pessoal? Senão a gente pula para o próximo slide. Tranquilo? Ficou claro, então? Que é bem importante que fique claro, né? Vou só voltar aqui de novo. Melhor falar 2 vezes do que depois que vocês ficarem com alguma dúvida. Então, vamos lá. Ó, aqui a política, tá? Se eu tiver uma política, sim, eu vou fazer uma análise crítica destacando seus pontos principais. Caso eu não tenha, eu vou elaborar uma política, tá? Provavelmente, né? Provavelmente não. Se você estiver utilizando uma empresa fictícia, tá? Então ela não vai ter uma política. Daí, com certeza você terá que elaborar uma política para essa empresa que você inventou, tá? Então é importante que fique claro, tem essas 2 opções lá na planilha, né? Depois eu abro a planilha para mostrar melhor para vocês. Tem 7 funcionários, Bruno? Tá, pode colocar os 7, né? E de que é a tua empresa, Bruno? Acho que tu não colocou antes, né? De qual o segmento que ela é, o que ela faz, o que ela produz. Quiser colocar para nós aqui? Então, aqui nós temos. Ah, legal, gostei da tua escolha, né? Então, tem risco químico que você identifica, risco de acidente, ergonômico. Legal. Risco físico também, depende se a distribuidora tenha caminhões também, depende, tem vibração. Então, acho que consegue fazer um trabalho bem completo, hein, Bruno? Bem legal. Na empresa em que presta serviço tem muito informativo, porém os riscos são absurdos. Tem gato e gambá, ai meu Deus, morando no estoque. Ai meu Deus, acontece, né, Yuri? Yuriana, acontece. Depende da empresa, né? Daí não é bem vedado, às vezes, né? Não tem. Eles conseguem entrar os animais. Bom que se for adotar algo é só escolhendo depósito, é verdade. Cria uma campanha, né, Hudson? Ai, meu Deus.
Mas tu sabe que eu já passei numa empresa que eu trabalhei também, tinha um... A gente acha que era um gambá que estava entrando lá na empresa, sabe? E era uma empresa alimentícia, né? E quando vi, aparecia volta e meia alguma coisa com ruída, assim, né? Então, não parecia ser rato, parecia uma coisa maior, assim, porque era. Mas, enfim, a gente sabe que aparece, né? E daí tem algum buraco, alguma coisa assim que eles consigam entrar, parece de tudo, né? Ah, tenso. Fazer o quê? Então vamos lá. Depois nós temos então o terceiro passo do PI, né? Após reconhecer a estrutura da empresa, seus setores e atividades, é hora de realizar o reconhecimento dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, tá? Além de propor medidas de controle para isso, identifique e descreva, né? Então, o que precisa fazer, né? O fator de risco, a classificação, a fonte geradora e as medidas de controle propostas. Então, todos esses pontos aqui nós precisamos desenvolver nesse terceiro passo, tá? Eu vou, daqui a pouco eu compartilho a planilha, daí a gente faz um exemplo lá, tá? Que daí fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Aqui, então, é o exemplo, né, da tabela, né, que a gente tem lá do PI. Eu já vou compartilhar a tela, eu vou mostrar aqui bem certinho para vocês. Deixa eu passar. Aqui tem um exemplo, ó, organização do projeto integrador e uso do Excel. Aqui, ó, então, eu coloco o setor, a atividade, o risco, a classificação, a fonte e aqui a medida de controle, tá? E aqui a gente sempre fala, né, para vocês deixarem cada fator de risco em uma linha diferente, tá? Por que isso? Para que fique mais organizado. Se vocês colocam tudo no setor de produção tem vários fatores de risco, né? Mas vocês deixarem todos eles na mesma linha, fica mais complicado, sabe? Porque o tutor não consegue, ele não consegue visualizar se vocês compreenderam ou não aquele fator de risco, a classificação dele. Por isso que é importante ter por linha ou fazer por enumerar eles, que eu vou mostrar para vocês agora, daí fica mais fácil eu mostrando do que eu só explicando aqui para vocês, fazendo na prática, fica mais fácil, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela agora. Deixa eu compartilhar aqui a atividade, só um pouquinho. Não consigo ver o chat assim, peraí que eu vou fazer diferente, só um pouquinho. Estão visualizando, né? Então, aqui. Aqui tem algumas dicas também. Não sei se vocês deram uma olhada, dica da atividade. Se vocês clicarem nesse vídeo, algumas dicas, então, também da elaboração do PI1. Tá, então vamos lá. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês lá, tá tudo descrito aqui nesse passo a passo, tá? Mas eu vou mostrar direto aqui na planilha do Excel. Abriu aqui. Então, não sei se vocês todos já visualizaram, mas nós tem duas abas, né? Então, que aqui é a aba da política, que eu falei para vocês, e aqui vocês vão selecionar, né? Ó, se sim,
descreva sua análise crítica. Então, aqui vocês vão fazer análise crítica. Daí, se não, vai aparecer aqui, então, elabore uma proposta de política de saúde e segurança do trabalho para a sua empresa, tá? É aquilo que eu falei para vocês lá nos slides, tá? E aqui também, então, nome, área da atuação, tudo aquilo que eu já pontuei para vocês, tá? E depois aqui, identificação e controles. Essa parte aqui de cima é igual, né? Igual que vocês colocaram aqui, tá? É só replicar de uma aba para outra. E aqui, então, que nós, ó, o que é bacana dessa planilha, não sei se todos já visualizaram, mas, ó, se você clicar aqui em cima, já aparece um exemplo do que você precisa colocar aqui nessa coluna, tá? No caso aqui, ó, aqui é o setor, então, né, ó, administrativo, manutenção, limpeza, produção, tá? Então, aqui você vai colocar. Daí tem até uma observação, ó. As células podem ser mescladas para contemplar os riscos de um mesmo setor, tá? Então, tu pode mesclar, que eu vou mostrar como que pode fazer já. Muito importante mostrar direto na planilha do PI. Eu sei que é, Yuriana, porque senão vocês não conseguem ter uma noção, né? A gente só fala e não consegue visualizar na prática. Eu sei que assim é mais fácil, porque há muitas dúvidas. A gente percebe, né, quando a gente recebe, porque às vezes tem que ir muitas vezes, vai e volta muitas vezes o projeto de alguns alunos, não são todos, né? E se a gente explicar bem aqui nesses encontros com o tutor, depois lá na frente fica mais fácil para vocês e acaba tendo menos erros, né? Fica mais fácil para vocês desenvolverem. Então, aqui nome do setor e aqui atividade realizada naquele setor. Então, colocar de uma forma bem simples o que é feito naquele setor, tá? Eu já vou colocar um exemplo aqui da gente vai fazer. Só vou colocar o que é feito, o que a gente coloca em cada coluna. Fator de risco identificado. Aqui, então, quais fatores de risco eu posso colocar nessa planilha? Isso eu vejo que muitos alunos têm dúvidas. Então, aqui tem um exemplo de vários fatores de risco, tá? Ó, ruído intermitente, vibração, calor, radiação, que são os físicos, né? Ó, os químicos, álcool, tolueno, acetona, detergente, graxa, fumos metálicos. E depois tem os biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos. Ergonômicos, postura inadequada, movimentos repetitivos, levantamento de peso. E depois são os de acidente, tá? Eletricidade, trabalho em altura, superfície aquecida, tá? Então, já tem vários exemplos aqui, o que de repente dá para vocês fazer, pensar na empresa e já visualizar esses exemplos aqui, opa, será que tem esse, será que tem aquele, sabe? Já é um norte, assim, para vocês iniciarem, tá? Dando uma olhada nesses fatores de risco aqui. E aqui a classificação, que eu já falei, né? Então, tem físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Nessa aqui você vai colocar a classificação, tá? E depois aqui a fonte geradora do fator de risco. Então, qual que é a fonte? Da onde que provém esse fator de risco, né? Onde que é gerado esse fator de risco? E depois vocês colocam aqui duas medidas de controle propostas, tá? Ó, daí aqui também fala, ó. Lembre-se de respeitar a hierarquia das medidas de controle, tá? Porque assim, ó, não dá para colocar somente EPI, né? Vocês lembram lá da hierarquia? Vocês estão estudando agora no C2, né? Vocês estão estudando as medidas de controle agora. Assim, o EPI é sempre a última medida a ser proposta lá para o funcionário, né? Então, antes disso, a gente pode propor outras medidas de caráter coletivo, de caráter administrativo, tá? De repente, tentar eliminar aquele fator de risco, sabe? Então, a gente tem outras etapas que a gente pode fazer antes de fornecer o EPI para aquele funcionário, tá? Então, é mais pensando nessa lógica, tá? Pode colocar EPI? Pode colocar, mas pense que não precisa colocar toda a coluna EPI, EPI, EPI. Não, tem outras medidas que você pode propor, tá? E é importante, quando você citar EPI, cite qual EPI que vai ser utilizado para aquele fator de risco. Exatamente, é o último recurso. Antes disso, a gente pensa em outra solução, tá? Às vezes o EPI é o que é mais fácil, né? Vou comprar EPI e vou entregar para o funcionário e deu. Não, vamos pensar em outras possibilidades antes de fornecer esse EPI para ele, tá?
Então, agora eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Para que fique mais claro. Vamos lá. Digamos que a gente tem a produção, tá? Empresa ou setor de produção, tá? Número de funcionários. Vamos citar que tem 5 funcionários na produção. Atividades realizadas no setor. Vamos colocar. Deixa eu ver. Digamos que seja. A fonte geradora. Isso mesmo, a fonte. Isso mesmo. É nessa linha, tá, Yuriana? A gente conseguir eliminar essa fonte. Eu vou mostrar um exemplo do ruído. O ruído é clássico, assim, né? Se eu conseguir eliminar aquela máquina que está provocando ruído, por exemplo, eu consigo eliminar minha fonte geradora. Opa, eu não consigo. Vou fazer alguma coisa lá para aquela máquina, né? Para de repente tentar ou diminuir aquele ruído para níveis aceitáveis, sabe? Então tem que sempre pensar naquela fonte geradora. E, se possível, eliminar ela, né? Mas, se não for possível, a gente tenta outras possibilidades. Tá? Então, atividades realizadas no setor. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar cortes aqui, então, pensando. Podia colocar cortes de tecido, sei lá, uma coisa assim, digamos que seja uma empresa de tecido, de confecções, né, lá, alguma coisa assim, né? Ou tintura também, sei lá. Aqui você pode colocar de uma forma bem simples o que é feito lá, né? Ah, legal. Tem mais um colega, Eliana, que também pensou um fator. Não, daí a amputação de membros não seria um fator de risco, Hudson. Daí já seria uma consequência do teu fator de risco, tá? Não seria o teu fator de risco em si, tá? Aqui, por exemplo, o teu fator de risco, digamos que eu vou identificar lá nesse setor, por exemplo, a gente está falando de ruído, né? Então, vamos colocar ruído intermitente. É sempre importante que você coloque qual que é o tipo de ruído, tá? Eu vou colocar esses dois exemplos porque eu acho que ia ficar bacana. Vibração também, a gente tem mais de um tipo de vibração. Então, vamos colocar o nome completo, vamos identificar completa, né? Identificar certinho qual é. Aqui, digamos que eu tenha a vibração de corpo inteiro. Digamos que eu tenho uma empilhadeira. Ah, não, dá para fazer assim, ó. Digamos que esse setor aqui eu tenho um setor da expedição também, tá? Vamos propor lá que eu tenho um setor. Opa, tá errado aqui. Expedição, tá? Na expedição, digamos que eu tenho menos, então eu tenho 2, que é uma empresa menor. Eu tenho 2 pessoas na expedição, que lá então eu faço a madeireira também é bacana, Eliana. Também é legal. Também tu consegue identificar vários fatores de risco, legal. Também acho uma boa opção. Tem ruído, às vezes tem vibração também. Tá, então na expedição, dá para colocar a expedição dos produtos, né? Das confecções, enfim, das roupas. Expedição das roupas. Sei lá. E daí aqui a gente identificou a vibração do corpo inteiro, tá? Então agora vamos classificar ela. Vocês lembram qual a classificação do ruído da vibração? Alguém coloca aqui no chat. Vamos lá, se vocês estão afiados. Qual a classificação? Deixa eu colocar mais uma linha aqui, que eu quero fazer mais uma coisa depois. Ah, ninguém vai me ajudar? Alguém me ajuda? Qual a classificação? Bora lá. Ufa, Daniel. Hudson. Ah, que bom, alguém me ajudou. Físico, tá? Então, físico. Vou colocar aqui também, tá? Classificação. Físico, tá? Agora vamos lá. Fonte geradora do risco, do ruído. A máquina, né? Quem falou antes foi a azul aqui, acho que foi, né? Ai, meu Deus, peraí. Eu perco às vezes quem é. Pra não errar o nome. Tô usando as telas e dá um bug aqui. Mas alguém falou antes, não consegui voltar aqui no chat. A fonte geradora, eu vou colocar. Deixa eu ver aqui. Máquina X, eu não sei o nome da máquina, eu vou colocar máquina X, mas lá vocês vão saber que máquina que é, tá? Essa máquina que é a fonte do ruído,
tá? Já da minha vibração, eu vou colocar que é a minha empilhadeira, tá? Já aqui a minha empilhadeira, tá? Qual que é a medida a ser proposta aqui? Então, aqui eu posso, de repente, fazer uma manutenção dessa máquina. Manutenção da máquina. O que mais que eu poderia fazer? Ai, errei aqui. Troquei as letras. Manutenção da máquina. Alguém sugere mais alguma coisa? Aqui, manutenção da máquina também eu poderia fazer também para empilhadeira, né? De repente, às vezes a empilhadeira não tá bacana, tá vibrando muito. Aqui, de repente, eu poderia fazer também uma manutenção do piso, né? Às vezes é um piso muito... não tá bem nivelado, ele tá ruim também. Poderia fazer uma manutenção do piso, tá? São medidas de controle. Tesoura elétrica, ar comprimido, a máquina usada em corte de tecido industrial. Ah, legal, isso mesmo, Hudson, pode ser essa daí. Que tenha menos. Isso, trocar. Exatamente também, Anne, trocar por outras que tenha menos ruído, máquinas mais modernas, ou automatizar o processo, sabe? Então, aqui você pode colocar vários. O importante é que você coloque duas, tá? No mínimo duas aqui por fator de risco aqui, tá? E, por exemplo, aqui, ó, no caso da produção, você encontrou mais um fator de risco lá. Digamos que você encontrou movimentos repetitivos. Peraí. Movimentos repetitivos. Aqui vai ser ergonômico, né? Ergonômico. E aqui, movimentos repetitivos pode ser também ocasionado por um processo, por alguma máquina também, né? Então, vou colocar aqui também. E depois aqui eu coloco medidas de controle, tá? Eu queria mostrar aqui para vocês. Esse fator de risco aqui, eu identifiquei. Esse fator de risco, eu identifiquei ele na produção. Ou eu vou copiar o que está aqui, tá? Eu posso fazer assim, ó. Copiar o que está aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e posso deixar aqui na mesma linha. Ou, se não, eu posso mesclar, como ele está sugerindo aqui, ó. Tá vendo? Eu posso juntar as duas células e eu clico aqui com o botão direito do mouse e venho em... Deixa eu procurar. Aqui, ó. Ele tá aqui em cima, ó. Tá vendo? Mesclar, mesclar e centralizar. Tá? Então, essa ferramenta aqui vocês conseguem utilizar. Tá? Então, vamos mesclar aqui. Ó, dele aparece aqui. Ele aparece porque as duas células tinham algo escrito, né? Se não tiver nada escrito, ele nem aparece, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou mesclar também. Tá? E aqui também eu vou mesclar porque é a mesma... Também apareceu que tem escrito, né? Porque é o mesmo setor, é a mesma atividade que é desenvolvida, então eu vou mesclar e nesse setor eu encontrei esses dois fatores de risco aqui, tá? E eu posso fazer dessa forma aqui, tá? E também, por exemplo, eu não sei mexer direito no Excel, professor, o que que eu faço? Vamos ver o que que a Yuriana colocou. Aconteceu há pouco tempo um acidente com uma empilhadeira com óbito no local. A empilhadeira trabalhava sem sinalização e com um garfo, nossa, levantado sem pallet. O motoqueiro passou e não avistou e daí, nossa, tenso, hein? Ah, é complicado, né? E foi descuido mesmo do operador, né? Imagina como é que ele anda com o garfo levantado, né? Ah, que loucura, hein? Caramba. E de certo tinha ganhado, recebido treinamento, né, Juliana? Foi imprudência do operador, pelo jeito. Sei também, né, de não estar lá para... Não viu, né? Sei exatamente o que aconteceu, mas me parece, né? Tá, e daí, por exemplo, assim, eu não sei mexer muito no Excel, tá? O que que eu posso fazer, professora?
Então, vou dar outra sugestão para vocês, tá? Para quem não entende muito de Excel. Coloca ponto, ó, um ponto, digamos que lá no setor de expedição tem tem um risco de colisão, ó, pensando no que a colega falou aqui para nós. Tu consegue dar um Ctrl Enter aqui, tá? Tá indo agora, peraí. Que agora tu coloca o 2 ponto. Vamos colocar a colisão aqui, tá? Também pode acontecer. O que seria a colisão? Então, o físico, ele continua sendo a vibração, que é um ponto físico, tá? Agora, o 2 ponto, que é a colisão, ele é acidente. Ele é um fator de risco de acidente, tá? E aqui, então, eu identifiquei que o 1 provém da empilhadeira, a fonte, né? E o 2 também foi a empilhadeira, tá? Também a minha fonte é a empilhadeira, tá? E aqui, no caso, eu tenho essas medidas de controle aqui são para o 1, tá? Que o 1 é a vibração, ok? Aqui também, então, é 1 ponto, é a vibração, tá? Agora, eu vou colocar mais medidas de controle para o número 2, para o fator de risco número 2, tá? Que daí seria o 2 ponto, que é a medida 1. E aqui, opa, vocês têm que dar Alt Enter, não é Ctrl Enter. Para tu conseguir para outra linha, tu digita o Alt no teclado mais o Enter, que ele já pula para a próxima linha, tá? E aqui vai ser a medida, vou colocar a medida Y para não confundir. Aqui é a medida X e aqui é a medida Y, tá? Ficou claro dessa forma, pessoal? Não sei se eu confundi mais a cabeça de vocês ou não. Fazendo dessas duas formas, tá? Que tu poderia fazer dessa forma aqui, pintar em amarelo, ou fazer dessa forma aqui, tá? Dessas duas formas aqui dá para ficar aceitável, tá? Porque se você não colocar tudo sem nada aqui, fica mais difícil da gente corrigir, tá? Fica tudo muito bagunçado, tu colocar todos os fatores de risco aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar um exemplo. Se eu consigo copiar isso daqui. Por exemplo, aqui, ó. Vocês vão colocar tudo isso daqui, aqui, ó. Por exemplo, aqui. Mostrar um exemplo. Tecla Tabs também troca a linha sem... Ah, pode ser. Pode ser, eu vou tentar aqui. Eu normalmente faço o Alt e o Enter, mas pode ser que tenha essa sim. Vamos tentar aqui, ó. Deixa eu tentar aqui, clicar aqui. Vamos tentar o Tab também. Ó, o Hudson nos ajudando aqui. Ui, agora eu vou lá para baixo. É isso mesmo. Tab também pode ser usado. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, se vocês fizerem numa linha só, colocar vários, fica muito difícil a gente entender, sabe? Ai, qual que é a medida de controle que tu propôs para o álcool? Qual que é a medida de controle para o ruído? Tá? Então, fica bem difícil de entender o que é para qual que é a fonte, sabe? Então, assim fica muito estranho, fica muito ruim, tá? Por isso que a gente sempre pede para não fazer dessa forma, tá? Fazer dessa forma aqui. Ou através de números, enumerar aqui, ou se não, através das linhas. Porque aqui você consegue inserir. Se você clicar aqui na linha, você vem com o botão direito no mouse e vai aqui inserir, ó. Inserir, tá? E também você pode inserir aqui em cima também. Ó, inserir aqui. Aqui linha, ó. Também inserir linha. Coluna não precisa, né? Mas tu vem aqui e insere uma linha também, ó. Tá? Daí também apareceu esse aqui. Consegue inserir linha aqui também, tá? Então, dessa forma, fica mais fácil para vocês estarem fazendo. Sim, o empilhador, amigo meu, que me avisou que o erro foi estar sem com o garfo levantado, sem palhas, fazem curso. Ah, que coisa, hein? É, tenso, né, gente? Ah, é,
Tem que fazer toda essa verificação agora, né, desse acidente, verificar o que aconteceu e tentar prevenir, né, para não acontecer novamente. Mas é complicado. Então, pessoal, ficou claro aqui? Mais alguma dúvida do projeto? Já está estamos quase chegando no final, né? Passou tão rápido, passou muito rápido aqui o nosso momentinho. Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Quem não manja muito de Excel, aqui no material de estudos, deixa eu clicar aqui. Acho que material de apoio, ó, que é assim. Ó, aqui tem o Excel básico, tá? Daí vocês podem clicar aqui e visualizar, tá? Que também dá algumas dicas de como inserir linha, algumas dicas básicas mesmo que vocês precisam para estar utilizando para estar utilizando a planilha, tá? Basicamente isso. Tranquilo, então, pessoal? Mais alguma dúvida? Vamos ver a enquete se mais alguém respondeu. Ó, por fim, o não. Quem respondeu não, acho que definiu a empresa, hein? Que o não tá zero agora. O não tá zero, daí tem 10 sim, e ficou com 6 que não responderam mesmo. Mas bacana saber que a grande maioria já escolheu a sua empresa, né? Bem legal. Mas qualquer dúvida também, se vocês tiverem dúvidas com relação à escolha a escolha da empresa, troquem uma ideia com o seu tutor, tá? Troquem uma ideia, falem a empresa que vocês escolherem, que vocês pensam em fazer, né? O que ele acha, se ele acha bacana ou não, tá? Para que fique mais fácil, você pode até dar uma dica, né? Ah, eu queria passar outra coisa também que eu esqueci, que também quem ainda não escolheu e que depois de repente vai visualizar esse essa gravação, eu gosto muito desse site aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, Valéria, açougue não. Pense então de repente num frigorífico, tá? Pensa num frigorífico que daí isso, Manual do Mundo, conhece, Hudson? Pelo jeito é bom, né? Eu adoro o Manual do Mundo. É muito bom, né? E pense no frigorífico, tá, Valéria? Porque açougue não, até tem alguns fatores de risco, mas não é muito completo, né? Pense no frigorífico que tu consegue vários vídeos na internet de frigoríficos também, que também vão te auxiliar, tá? Se você não conhece o processo, digita na internet que aparece vários vídeos, como que é o abate, de repente pega um pedaço do processo do frigorífico, não pega todo ele, né? Porque senão fica muito grande também, né? O teu projeto. Mas falando do Manual do Mundo, é essa página aqui, ó, que quem ainda não escolheu o seu projeto, vem te dar uma olhadinha, porque eles mostram vários vídeos de como que é fabricado alguns produtos, né? Aqui, esse exemplo é a goma de mascar, tá? Como que é feito a goma de mascar? Então, aqui mostra a máquina, mostra o processo, então é bem legal. Até esse vídeo aqui, né, foi utilizado lá numa outra OC que vocês vão ver mais para frente, que a gente utilizou como base esse vídeo aqui, sabe? Então é bem legal e vale a pena. Se vocês estão na dúvida, né, de qual empresa escolher, dá uma olhada no Manual do Mundo lá, depende se vocês conseguem. Tem um vídeo também bem legal, não sei se tu já viu, Hudson, mas é de como que é feito o botijão de gás. Não sei se tu já viu esse. Mas esse é bem legal também, assim, é umas coisas assim que tu não imagina, às vezes, como é produzido, né? Que a gente não sabe como é feito tudo. Tu fica rindo até hoje. Que tem muitos vídeos assim, é muito legal assim que ele coloca. E, ai, obrigada, Roseli. Obrigada pela participação de vocês, tá? Eu vou colocar aqui o link. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar o link aqui. Se vocês puderem avaliar o meu atendimento, a minha aula, é só clicar e colocar meu nome lá, tá, pessoal? Eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Foi muito legal mesmo.
É bom quando vocês interagem aqui, né? Então é bem legal. E hoje vocês participaram muito aqui, né? Então foi bem legal mesmo, tá? E uma ótima semana e bom projeto para vocês, hein? Se ficarem com alguma dúvida, perguntem para o seu tutor, tá? E, e vão trocando ideias, né, com os colegas também, porque é sempre bom, né? Então tá. Até mais, tá, pessoal? Amanhã eu disponibilizo a gravação para vocês lá, se vocês quiserem rever esse momento. Até mais, tchau!